sou a Mônica Andrés, trabalho na ACT Promoção de Saúde, eu sou psicóloga e atualmente sou diretora executiva da organização. Nós trabalhamos com prevenção em saúde e também fazemos parte do grupo de trabalho da sociedade civil que apoia a implementação da Agenda 2030 no Brasil. Esta é a segunda aula do módulo 1 do curso de Advocacy. A partir de agora, vamos entender qual o papel da sociedade civil no incentivo à implementação da Agenda 2030. Vamos lá? Na aula anterior, vimos que a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, são um chamado à ação para mudar o nosso mundo, construindo um futuro melhor para todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás. A proposta é erradicar a pobreza, garantir direitos humanos fundamentais e transformar a forma como nos relacionamos com o planeta, no sentido de possibilitar que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza. Como você pode ver, são metas ambiciosas que, por enquanto, ainda estão distantes do mundo real, mas é um grande passo dado pelos 193 países membros da Organização das Nações Unidas, que em 2015 concordaram com esta agenda. Por isso, é fundamental atuar agora para que as propostas saiam do papel. Agora, como podemos alcançar esses objetivos? É necessário que haja uma parceria global, reunindo governos, sociedade civil, representantes do setor privado e todos que possam contribuir legitimamente para o desenvolvimento sustentável. O Brasil aderiu à Agenda 2030 e, portanto, deve adotar políticas públicas em conformidade com os princípios nela contidos. As políticas públicas são medidas tomadas pelo poder público que podem vir na forma de ações, programas, leis ou regulamentações para enfrentar alguma questão ou problema. A sociedade civil organizada e a população podem e devem contribuir para a promoção de políticas públicas efetivas, visando garantir que governantes e legisladores ajam de acordo com o interesse da sociedade, em respeito às leis e à Constituição Federal. Para ficar mais claro, vou citar alguns exemplos de políticas públicas adotadas no Brasil. Uma delas é o Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS é o maior projeto de política pública de saúde do país. O SUS foi criado para ser um conjunto de serviços de atendimento à saúde com o objetivo de atender todos os cidadãos brasileiros. 70% da população depende integralmente desse programa. Um outro exemplo é o Programa Universidade para Todos, ProUni. O ProUni foi criado para oferecer bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, destinadas aos estudantes de baixa renda que ainda não têm ensino universitário. A Lei Seca, a lei que proíbe a condução de veículos após o consumo de álcool, e também o Programa Bolsa Família, que é um programa de transferência direta de renda direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade. Cerca de 46 milhões de brasileiros são beneficiados por este programa. Vamos ver agora quais são os impactos de algumas políticas públicas implementadas no Brasil. Por exemplo, no controle do tabagismo. A redução de doenças crônicas, que muitas vezes são causadas pelo fumo, assim como o fortalecimento na implementação de medidas de prevenção e controle do tabaco, estão incluídas no ODS 3, de saúde e bem-estar. O tabagismo foi o segundo principal fator de risco para mortes e perda de anos de vida saudável em 2017. Foram mais de 7 milhões de mortes no mundo. O conjunto de políticas e medidas promotoras do controle do tabagismo adotadas nas últimas décadas no Brasil resultaram em uma diminuição da prevalência de fumo de 34,8% em 1989 para 10,1% em 2017. O gráfico mostra o impacto das principais políticas adotadas nessa área. Na desigualdade e pobreza, após tendência histórica de queda, a pobreza voltou a crescer no Brasil, como se vê pelo gráfico. É preciso retomar ou reconstruir políticas de enfrentamento de desigualdades, levando em conta os fatores sociais que reforçam condições de pobreza, como raça, etnia e gênero. Já na obesidade e sobrepeso, infelizmente, a obesidade cresceu 60% em 10 anos no Brasil. Como você pode ver nesses dados, a situação é alarmante e, por esse motivo, políticas de promoção da alimentação adequada e saudável, incluindo medidas legislativas e regulatórias, são necessárias. A sociedade civil, representada por organizações e pessoas que não integram o governo,
tem um papel importante na defesa de causas de interesse público e na promoção de políticas alinhadas com o desenvolvimento sustentável. Cada um de nós pode contribuir para isso. A participação autônoma da sociedade civil, comprometida com a solidariedade, respeito à diversidade e promoção da vida, contribui para a concepção e gestão de políticas públicas e construção de novas estruturas de representação democrática. A sociedade civil brasileira está engajada na construção, disseminação e concretização das agendas globais ligadas ao desenvolvimento sustentável no território nacional. Agora vamos falar sobre como podemos ajudar, como sociedade civil, a garantir a adoção da Agenda 2030, construindo redes, alianças e parcerias para ação e mobilização, democratizando o debate político sobre os temas da Agenda 2030 na sociedade, fazendo monitoramento e cobrando a prestação de contas e responsabilidade em relação às políticas adotadas e não adotadas, discutindo e apresentando recomendações e soluções inovadoras, liderando ou participando de iniciativas transformadoras alinhadas com a Agenda 2030, disseminando boas práticas em âmbito nacional e internacional, exigindo ações para enfrentar interesses comerciais ou corporativos contrários aos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ocupando espaços legitimamente conquistados para garantir a participação social e atuando para garantir que os direitos de todos e todas sejam sempre respeitados. A participação da sociedade civil no monitoramento e na implementação de políticas públicas no Brasil vinculadas à Agenda 2030, ela é uma das diretrizes centrais da construção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Existe uma tradição na produção de ações públicas no Estado brasileiro que, em geral, não considera a participação dos diferentes grupos populacionais, dos diferentes sujeitos identitários na construção de políticas públicas, no seu monitoramento e efetivamente na sua análise e na sua implementação efetiva no âmbito das políticas públicas. A Agenda 2030 ela rompe com essa tradição no sentido de que ela introduz um conceito-chave que é incorporar os diferentes grupos populacionais como sujeitos centrais no coração da agenda de desenvolvimento sustentável e efetivamente na construção de um desenvolvimento que seja inclusivo, respeitando o meio ambiente, as diferentes perspectivas econômicas, as demandas dos grupos sociais. A gente tem uma ruptura com a Agenda 2030 no sentido da participação social. E efetivamente, como nós sabemos, para que a gente consiga garantir a efetividade das políticas públicas, é central que, para além dos diferentes grupos populacionais serem escutados na elaboração das ações públicas no Estado brasileiro, esses grupos populacionais eles participem de todo o seu processo de implementação e de todo o seu processo de monitoramento, né? A gente tem experiências muito significativas, por exemplo, no âmbito das políticas de saúde, no âmbito das políticas de segurança alimentar, que incorporam as demandas dos diferentes grupos populacionais nas realidades específicas, locais, com relação às políticas públicas. Nesse sentido, a Agenda ODS ela é um catalisador no que tange a mobilização e participação dos diferentes direitos sociais, porque ela é uma agenda integradora, ela é uma agenda que fala de meio ambiente, de economia, de ações sociais, ela é uma agenda que considera as diferentes demandas dos grupos sociais. A gente já chegou num acordo, num acúmulo político, que é impossível construir políticas públicas sem participação social. Mas, efetivamente, eu acho que o grande desafio que se coloca hoje, em 2019, na vinculação da Agenda 2030 para um monitoramento efetivo dos ODS, é que a gente consiga garantir a participação da sociedade civil em todo o seu processo de monitoramento e avaliação. A união de esforços pode potencializar o impacto das ações através de uma rede, com capilaridade ou presença em diversas regiões, credibilidade, legitimidade, representatividade, intersetorialidade, com a troca de experiências e a formação de multiplicadores da causa. Entre as iniciativas de uma rede, destacamos o Advocacy, que refere-se à realização de ações para a defesa de uma causa de interesse público. Envolve promover a elaboração de leis e políticas, mobilizar a população, capacitar agentes transformadores, cobrar e fomentar a atuação do poder público. Várias organizações, entre elas o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030,
tem empreendido esforços em divulgar e apoiar a implementação da Agenda 2030 no Brasil. O GT Agenda 2030 é uma coalizão formada por entidades de todas as regiões do país, de diferentes áreas de conhecimento. Juntos, cobrem todas as áreas dos 17 ODSs. O grupo promove o desenvolvimento sustentável, o combate às desigualdades e às injustiças e o fortalecimento de direitos universais e indivisíveis, com base no pleno envolvimento da sociedade civil em todos os espaços de tomada de decisão. O Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 ele foi formalizado em 2014. Em 2015, quando a resolução é aprovada, nós tivemos uma pauta comum e iniciamos um processo que foi um processo de advocacy para a criação da Comissão Nacional dos ODS, para o alinhamento das contas públicas em relação aos ODS, para influenciar o PPA, que estava em processo também de negociação, de maneira que ele dialogasse com essa agenda que tinha sido aprovada, e naquele momento também a gente tinha uma demanda muito específica, que era como a sociedade civil pode contribuir para a construção dos indicadores nacionais, que seria a fase seguinte à aprovação da Resolução 2030. Entre as realizações do GT Agenda 2030 está a produção de relatórios anuais sobre a implementação da agenda no Brasil, com recomendações para alcance das metas. De acordo com o relatório Luz de 2018, o Brasil dificilmente cumprirá os 17 ODSs acordados pelos 193 países na ONU, se não adotar medidas urgentes e significativas para a erradicação da pobreza e promoção do desenvolvimento sustentável. Apesar do país ter criado e implementado a Comissão Nacional dos ODSs e o fomento à criação das comissões subnacionais, muito mais ainda precisa ser feito, inclusive no sentido de garantir que avanços conquistados em políticas sociais sejam mantidos e ampliados. Chegamos ao final dessa aula. Até aqui, você viu que as organizações da sociedade civil, como interlocutoras das demandas sociais, têm potencial de influir na definição das prioridades do Estado. Um outro Brasil mais sustentável e justo é possível. Vamos juntos? Participe! Até a próxima!